Olá, pessoal! Eu sou a professora Luciene Santos e na aula de hoje vamos falar sobre um movimento literário que eu gosto muito. E esse movimento é o pré-modernismo. Então eu convido todos vocês a embarcarem na aula de hoje comigo e vamos tirando as dúvidas. Todas as dúvidas que vierem a vocês terem, escrevam aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, tá, gente? Então vamos dar início à nossa aula de hoje sobre o período literário, pré-modernismo. Bom, primeiramente, o pré-modernismo só aconteceu no Brasil. Não aconteceu na Europa, eles estavam passando por outros momentos e não tiveram esse período de transição. Muitos historiadores não consideram o pré-modernismo como uma escola literária. Aí vocês podem estar se perguntando, mas por que, Luciene, por que não se considera? Não se considera o pré-modernismo uma escola literária porque ele apresenta características de muitas outras escolas anteriores a ele, como o parnasianismo, como o realismo, como o simbolismo. Em outras palavras, reúne esse sincretismo estético. Então, muitos historiadores não consideram uma escola literária, e sim um momento de transição entre o parnasianismo e o próprio modernismo. Aí essa transição durou pouquinho tempo, durou apenas 20 anos, de 1902 até 1922. Uma das características do pré-modernismo é a ruptura com os estereótipos das escolas literárias anteriores, mas toda escola literária tem essa característica, né, que sempre vem para desfazer ou desdizer o que a escola anterior disse. O pré-modernismo tem como característica essa valorização do sertão, dos personagens sertanejos, e tem em comum um ponto em comum com uma outra escola, com outro período literário, que no caso é o romantismo. O que é que o pré-modernismo e o romantismo têm em comum? Eles têm em comum essa tentativa de produzir uma literatura verdadeiramente brasileira, com características do povo brasileiro. No romantismo, nós temos a fase indianista, que retratava o índio como um herói. Aqui no pré-modernismo, nós temos obras que mostram o sertanejo, as dificuldades pelas quais eles passavam, e o próprio Euclides da Cunha, um dos maiores nomes da prosa pré-modernista, fala que o sertanejo é, antes de tudo, salvo engano, ou é um vencedor, porque passa por diversas adversidades, senão desanima. Então vamos dar continuidade à nossa aula sobre o pré-modernismo, falando sobre alguns escritores, sobre algumas características que esse movimento teve, né? Bom, o pré-modernismo ele já está acontecendo naquele período pós-proclamação da República. O Brasil já é um país republicano e está vivendo aquele dilema. República, café com leite. Uma época, o presidente da República é um produtor, um produtor de leite. Na outra época, é um produtor de café. E assim estamos vivendo isso. O pré-modernismo ele é marcado por diversas revoltas. A revolta da Chibata, a revolta de Canudos, muitas revoltas. Revolta da vacina, inclusive. Então, estamos vivendo esse contexto de efervescência. O pré-modernismo está acontecendo com muitas efervescências culturais, sociais e históricas acontecendo assim, a nível de Brasil. Então, aqui nós temos algumas características do que é o pré-modernismo, mais uma vez. Aconteceu no século XX, durou 20 anos esse período de transição. E nós vamos falar sobre como se deu essa ruptura com os estereótipos do parnasianismo. Por quê? O parnasianismo é aquele movimento muito ligado à forma, à perfeição. Aí vem o pré-modernismo com sua efervescência, com sua rapidez, destacando a linguagem mais próxima da realidade do falante, não é tão rebuscada, apesar que temos autores como o Euclides da Cunha, que tem sua escrita considerada barroca, científica, porque é uma escrita muito bem elaborada. Inclusive, eu brinco que quem lê a obra Os Sertões, de Euclides da Cunha, tem que ler com um dicionário, ou mais moderno hoje, com o Google do lado, que é para poder entender alguns termos. Bom, já que estamos falando de Euclides da Cunha, ele é um dos precursores do movimento pré-modernista aqui no Brasil. Sua obra assim, é extremamente famosa, Os Sertões. Os Sertões retrata a Guerra de Canudos, guerra essa que
teve o exército como vencedor, mas não é o lado do vencedor que Euclides da Cunha retrata. Ele está retratando o lado de quem perdeu, que no caso é o pessoal de Canudos. Ele retrata a história de Antônio Conselheiro, que é do líder religioso local. Quem quiser entender mais um pouco sobre Antônio Conselheiro, tem um personagem da novela Cordão Encantado, que era o profeta Miguelzinho, que se parece muito, muito, muito com Antônio Conselheiro. Dá para fazer uma boa comparação. E ele retrata como foi que aconteceu essa guerra, porque Antônio Conselheiro, ele era um líder religioso, se dizia profeta, e ele instruiu seu povo a não baixar a cabeça para os donos de terra, para não serem subservientes. A escrita de Euclides da Cunha é bem elaborada. Eu tenho dificuldade para ler um pouquinho, mas é muito interessante, porque ele está fazendo esse resgate histórico, contando como aconteceu, de fato, essa, essa revolta. Outro escritor do pré-modernismo é Graça Aranha, com sua obra Canaã. Essa eu não tive muito contato, mas temos outros escritores que são bem mais conhecidos, como Monteiro Lobato. Lobato, que também escreveu para crianças, sua obra mais famosa é O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele retrata o personagem Jeca Tatu, onde ele traz o sertanejo para o romance, e ele faz essa crítica social aquelas pessoas que são tidas como ignorantes socialmente. Monteiro Lobato é um nome muito interessante do pré-modernismo, porque ele vai criticar futuramente, vamos ver isso na próxima aula, uma pintora bem famosa do movimento modernista. Nós temos também um dos principais autores do pré-modernismo, Lima Barreto, que é extremamente crítico social. Ele vem com seu livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, criticar esse nacionalismo exacerbado. Ele também tem uma linguagem um pouco mais elaborada e recebeu algumas críticas por isso. Lima Barreto, extremamente inteligente, extremamente necessário de ser debatido em sala de aula. O outro nome do pré-modernismo e um dos meus favoritos é o poeta, aqui também paraibano, aqui de Sapé, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é aquele famoso autor de uma obra só. Ele escreveu um único livro intitulado Eu. Depois de escrever esse livro, pouquinho tempo depois ele falece. Muitos historiadores ficam rindo da história de Augusto dos Anjos, porque nem a mãe de Augusto dos Anjos leu a sua obra. Eu gosto muito dele porque ele é, assim como eu, um tanto pessimista. Então ele tem um pessimismo exacerbado. E ele chega até a ser agressivo no que ele critica esse ceticismo amoroso. Ele tem muitos autores consideram ele simbolista. Eu considero um pré-modernista muito subjetivista. Ele é pessimista e ele utiliza vocabulário pouco explorado. São termos que você também tem que procurar um dicionário para poder compreender. Ele se utiliza também de várias características da ciência. Quem leu pelo menos um poema do livro Eu vai entender o que eu estou falando. E quem não leu, eu sugiro que leia. Interessantíssimo, gente. Então, vamos mais uma vez destacar aqui. O pré-modernismo não é considerado uma escola literária, porque é um período de transição. Ele tem muitas características de todos os movimentos literários anteriores. É como se tivessem batido no liquidificador um pouco do romantismo, do parnasianismo, do simbolismo, do realismo, e tivesse surgido o pré-modernismo. Vamos lá. É um período de transição que durou 20 anos, tem autores importantes como Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, que retrata a Guerra de Canudos. Temos Monteiro Lobato, com a obra Urupês e o personagem Jeca Tatu. Temos Graça Aranha, com seu livro Canaã. Temos quem mais? Lima Barreto, com sua obra, não só essa, mas ele tem outras obras, só que essa teve mais destaque. O Triste Fim de Policarpo Quaresma. E temos o autor de uma única obra, Augusto dos Anjos, com sua poesia pessimista, e o livro Eu. Eu sou a professora Luciene Santos e essa foi a nossa aula de hoje sobre o pré-modernismo. Na próxima aula, nós vamos estudar sobre o próprio modernismo e as suas 3 fases. Tchau, tchau!